E aí, pessoal, beleza? Se você chegou nesse vídeo aqui através de algum dos nossos canais, você está aqui nessa aula agora, parabéns. Você vai aprender diversos conceitos para fazer uma gestão mais eficiente do seu negócio. Você vai entender fatores que vão mudar a sua perspectiva em relação ao seu negócio. Então, aproveite as nossas aulas, verifique aí no nosso canal aqui no YouTube todas as aulas que estão disponíveis aqui, assista todas, compartilhe, comente aqui nos vídeos se você não entendeu alguma coisa, a gente vai responder todo mundo aqui, se tiver dúvidas, tá bom? Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações aí para receber todas as atualizações. E boa aula e bons negócios. E aí, pessoal, beleza? Pessoal, dando início aqui à nossa aula de despesa, custo e investimento, que isso daqui é a chave para o lucro da sua empresa, certo? E entender a diferença desses três conceitos aqui, despesa, custo e investimento, faz toda a diferença no seu negócio, né? Para você tomar decisão, para você analisar e tudo mais, certo? Esses três, todo mundo conhece como gasto. Só que o gasto, ele tem classificações, os gastos. Ele é classificado em despesa, custo e investimento. Então aqui a gente vai entender um pouco como que funciona as diferenças disso, tá ok? Por que essa diferença é importante para você? Primeiro, um controle financeiro, que é a chave do negócio. Segundo, para o seu preço de venda, que isso aqui a gente vai ter uma aula específica para a questão de preço de venda, tá? E para o crescimento da sua empresa. Então, cada classificação dessa, você vai entender para que ela serve, certo? O gasto é o que todo mundo fala, né? A famosa frase, estou gastando demais, mas em que eu estou gastando? Essa é a grande questão, como classificar isso, por que eu preciso classificar isso? E isso faz toda a diferença quando você está analisando a questão financeira, preço de venda, investimento, então tudo isso tem que ser classificado, tá? Então, resumindo, o sacrifício financeiro, o gasto é o sacrifício financeiro que a empresa faz para obter um bem ou serviço medido em dinheiro. Então, tudo isso daqui é medida em dinheiro, tá? Custo é tudo que é ligado à produção ou serviço principal, é o que gruda no produto ou no serviço, tá? Então, toda a matéria-prima utilizada, mão de obra utilizada direta, insumos que você utiliza, tudo isso é custo. Despesa é tudo que está ligado à administração e venda da empresa, é essencial para manter o negócio funcionando. Então, tudo que você precisa para manter a sua empresa, a parte administrativa, se você tem pessoal de contas a receber, contas a pagar, seu financeiro, contabilidade, pessoal de marketing, o seu time de vendas, tudo isso é despesa, tá ok? Investimento são os gastos futuros que trará retorno e aposta no crescimento do negócio. Então você, por exemplo, você precisa comprar uma máquina, você precisa comprar um computador novo, você precisa qualquer coisa que você vai investir que vai te trazer um retorno financeiro, isso é investimento, tá ok? Vamos entender esse conceito um pouco melhor mais para frente. Então, o custo. O que é o custo? O custo é o que está dentro do seu produto ou serviço. Então, vamos pegar um exemplo aqui, uma padaria. Então, o que é o custo de uma padaria? A padaria vai produzir pãozinho. Então, ela vai farinha de trigo, vai leite, vai ovo, vai sal, vai fermento, a embalagem, o salário do padeiro, o gás do forno, se tem energia elétrica lá, é tudo que está envolvido com a produção, tá? Então, é custo. Então, a definição é o gasto relacionado diretamente à produção de bens ou à prestação de serviço. É o valor que se gruda ao produto ou ao serviço, que é essencial para produzir o produto ou serviço. Sem ele, o produto não existe. E recuperado no preço de venda. Esse recuperado no preço de venda aqui, isso aqui vocês vão entender melhor na nossa aula de formação de preço de venda. Vocês vão entendendo esse conceito aqui, vocês vão entender o porquê que ele é recuperado no preço de venda, tá? Então, basicamente, o custo é tudo que está envolvido com seu produto ou sua prestação de serviço, tá ok?
custos fixos e custos variáveis. Isso daqui é um outro conceito também que é muito importante, principalmente na sua formação de preço. Então, isso aqui você vai entender lá na nossa aula de formação de preço de venda. Custo fixo é tudo aquilo que... Custo, gente, é tudo que está envolvido a produzir algo, seja produto ou serviço. Tudo que tiver envolvido na produção de algo é custo. E dentro de custo tem custo fixo e custo variável. Básico, custo fixo, independe da quantidade produzida ou se eu estou produzindo. Se eu tenho aluguel da fábrica ou da loja, salário da equipe de produção, seguro de equipamento, conta de água, energia, são custos fixos, não muda em relação à quantidade produzida. Tá? Se eu fazer um ou se eu não fazer nenhum, ele vai ser a mesma coisa. Se eu fazer um ou se eu fazer 1000, ele vai ser a mesma coisa. Esse é o custo fixo. Custo variável está mais ligado ao que está diretamente ao produto ou ao serviço, matéria-prima, embalagem, frete. Aqui vocês estão vendo comissão de vendedor. Por que, que a comissão do vendedor ela não é uma despesa e ela é um custo? Vocês vão entender isso daqui na aula de formação de preço de venda. Então a comissão do vendedor ela é um custo variável, porque na formação do preço você precisa embutir a comissão do seu vendedor. Você não pode pagar isso à parte, você não pode tirar isso da sua formação de preço. Por isso que ele é um custo variável. Por que ele é variável? Quanto mais você vende, mais ele vai ter comissão. Então isso é meio que relacionado, é proporcional à produção, tá? E aqui está uma chave aqui para lucratividade. Gerenciar bem os seus custos variáveis e diluir os custos fixos com mais vendas é essencial para aumentar o lucro do seu negócio. Por exemplo, gente, aula de custo, só uma aula total de custo. Eu vou ter uma aula aqui de apuração de custo de produção, apuração de custo de serviço. Nós vamos ter uma aula específica disso. Então fiquem tranquilos que isso daqui vai ser tudo detalhado. Mas aqui é básico. Por que, que você precisa controlar os seus custos? Porque é aqui que você monta o seu preço de venda. Se você não controla bem, você vai custar mais esse produto e nem sempre você vai conseguir repassar esse custo para o seu cliente. Então, o seu cliente não vai pagar o preço que você quer vender. Ou até mesmo, se você colocar o preço de venda, ele não vai comprar o seu produto ou o seu serviço, porque está caro demais, porque você está gastando demais. Tem que controlar isso muito bem, tá? Despesa, o que está fora da produção. Simples e objetivo. Está envolvido com a produção? É custo, ou é custo fixo ou é custo variável. Não está envolvido com a produção? É despesa. Simples assim, despesa. Vamos lá. O que é a despesa? Definição: gasto necessário para administração, vendas e manutenção da empresa, mas que não se relaciona diretamente com o produto final. Exemplo prático da padaria ali é o salário do caixa, que você tem que ter um caixa lá na padaria, a conta de luz do escritório ali, ou do prédio, que seja, material de limpeza. Existem mesmo que a produção pare. Então, por exemplo, na padaria, o padeiro foi lá, fez todos os pães, fez todas as roscas, fez tudo que tinha que fazer. Ele parou de produzir. O salário do caixa vai deixar vai continuar correndo? Vai. A energia vai continuar correndo? Vai. O material de limpeza vai continuar correndo? Vai. O aluguel, telefone, internet, dependendo se você está produzindo ou não, está acontecendo a despesa. Então isso é despesa. Beleza? Despesas administrativas e despesas de vendas. Da mesma forma do custo, que ele tem custo fixo e custo variável, as despesas também você tem que classificar entre despesa administrativa e despesa de venda. Mas, João, por que eu preciso saber disso? Por quê? Quando você vai olhar no seu DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício, tem duas linhas lá, e isso fiquem tranquilo, vai ter uma aula específica de demonstrativo de resultado, linha a linha, para vocês entenderem como analisar, análise horizontal, vertical, o peso de cada coisa, vocês vão entender tudo isso lá. Mas, de novo, foquem no conceito, entendendo o conceito, vocês vão entender a análise. Por que eu preciso saber? Despesa administrativa e despesa de venda. Quanto isso daqui vai pesar na minha estrutura, o quanto eu vou precisar vender para pagar isso daqui? Quanto que eu estou gastando com a minha equipe de vendas para conseguir vender um produto, ou 1000 produtos, ou 200 mil produtos? Não importa, isso daqui faz toda a diferença. Por exemplo, você é uma empresa de serviço, então você vai ter muita despesa
com viagem de negócio, né? Você tem ali todas as despesas de quilometragem, combustível, alimentação e tudo mais. Dependendo desse custo que é da sua prestação de serviço, o seu cliente não vai pagar o preço, então ele vai querer cobrar parte, ou não vai pagar tudo. Então você tem que saber quanto que você está gastando. Estou gastando muito com propaganda e publicidade. Eu tenho uma empresa que, se eu não fizer propaganda, ninguém vai saber que eu existo, e ainda mais hoje em dia, que é tudo internet, é quase impossível você não ter esse gasto. Então, tudo isso daqui é a parte de venda. Estou gastando muito, estou gastando pouco. Depois você vai comparar isso com seus concorrentes, com alguma coisa que você vai fazer. Despesa administrativa, mesma coisa. Meu aluguel está muito caro, estou gastando demais conta com telefone, tem minha contabilidade. Meu software de gestão está muito caro, está muito barato, está me entregando o que eu preciso. Meu gerente lá, ele está fazendo o que eu preciso. Então, saber controlar cada despesa, classificar isso daqui, te dá uma visão absurda do negócio. Então, saber, entender, ter a noção do que é isso. Você não precisa saber a regra contábil disso. Não é nada disso. Esquece contabilidade. A gente está falando aqui, gente, de exemplos simples, que qualquer um que tem um negócio, seja o menor negócio possível, a menor empresa possível, ele vai ter essas coisas. Então, despesa administrativa, despesa com venda, você vai ter, não importa. É só você, não importa, você vai ter. Então, você vai ter lá alguma coisa, pelo menos a contabilidade. Ah, eu sou prestador de serviços, é só eu. Beleza, você vai ter contabilidade, você vai ter conta de telefone, você vai ter material de escritório, você vai ter uma viagem que você vai fazer, se você vai ter que ir lá falar com o seu cliente, alguma coisa desse tipo. Você vai ter que dar algum desconto para o seu cliente. Você vai ter que fazer uma propaganda, porque senão ninguém vai saber que você existe, você não vai fechar negócio. Então, você sempre vai ter. Então, independente do tamanho, tá? Importância: despesas devem ser controladas e reduzidas, pois diminuem o lucro sem agregar valor direto ao produto. Gente, isso aqui é o ponto, ó. Não agrega valor direto ao produto. Lógico, você ter uma equipe de venda que sabe vender, você ter uma equipe administrativa que te presta um suporte para que uma empresa que é um pouco maior, que saiba fazer alguma coisa, ele não agrega direto, mas indiretamente essas áreas de apoio te ajudam a ser mais eficiente nos seus processos, te ajuda a fazer uma gestão melhor. Então, assim, não é ligado diretamente ao produto. Lá a gente vai ter uma aula específica para falar sobre margem de contribuição, que é diferente de margem de lucro. E a margem de contribuição, ela tem que pagar tudo isso daqui. A gente vai ver como a gente vai medir tudo isso daqui para pagar a margem de contribuição, qual que é o ponto de equilíbrio. Se você tem essas despesas, qual que é o mínimo que eu preciso vender para zerar lá a linha, a última linha, que paga tudo isso daqui, o que não paga. Então a gente vai ter. Mas foquem em entender cada parte desse daqui, tá bom? Investimento é o gasto com retorno esperado. É o gasto feito hoje com a expectativa de gerar benefícios futuros, com aumento de receita, redução de custo ou melhoria de qualidade. Isso aqui, se vocês entenderem isso daqui, ó, seja qualquer investimento que vocês for fazer, qualquer tamanho, em qualquer coisa, você precisa entender isso aqui, ó. Tem que te gerar um benefício futuro, tem que ter um aumento de receita, tem que reduzir seu custo ou melhorar sua qualidade. Se ele não fizer isso aqui, não investe. Simples assim. Se você não for melhorar essas coisas aqui, ó, não gaste seu dinheiro. Não fique inventando investimento que não vai te trazer retorno, não vai aumentar sua receita, que não vai reduzir seu custo, não vai melhorar em nada. Se não é isso, não é investimento, é gasto. Vai cair lá na sua conta de gasto lá. Ah, mas eu estou comprando um computador novo. Você vai usar ele, vai melhorar alguma coisa para você, ou você quer só porque é novo? Ah, eu quero só porque é novo. Não vira nada, é só um gasto a mais que você está fazendo, tá? Forno novo. A gente pegou o exemplo ali da padaria. Então, um forno novo, a compra de um forno novo mais eficiente e moderno para a padaria. O retorno produz mais pão com menos tempo e energia. Por exemplo, isso daqui, pegando o exemplo da padaria, investimento, você vai ter 3 pontos de investimento: curto, médio e longo prazo. Tem investimento, por exemplo, o forno. Você compra ele hoje, você já põe na sua padaria lá, para quem faz pão, você põe ele lá na padaria, daqui 1 hora, 1 hora e meia, já está saindo pão. O teu investimento já está se pagando. Tem investimentos que não vai ser assim. Por exemplo, você vai fazer um prédio novo para sua empresa.
você vai demorar para fazer esse prédio. Dependendo do tamanho, você vai gastar 6 meses lá para fazer um prédio novo. Enquanto isso, ele vai estar consumindo recurso seu, caixa seu, você está pagando ali, mesmo que você financiou, a não ser que você tenha uma linha de crédito, que você pegou uma carência de 1 ano e durante os 6 meses você está pronto e os próximos 6 meses vai te trazer um retorno que vai te ajudar a pagar lá a sua carência. Fora isso, são investimentos que tem que ser muito bem analisado. E existem diversos profissionais, empresas que te ajudam, alguns bancos. Cuidado com o banco, mas os bancos ajudam, tá? Tem vários bancos aí que estão fazendo uns trabalhos legais aí, ajudando o pessoal com investimento, tá bom? Então vamos prestar atenção. Um bom investimento, treinamento, muita empresa que presta consultoria, empresa de serviço. Se você não tiver uma equipe bem treinada, por exemplo, uma consultoria de financeira, se o pessoal não tiver uma noção de finanças, como você vai prestar um bom serviço? Então, tem investimento. Website, era da tecnologia, cara. Se a gente não tiver um site bem desenhado, não tiver uma proposta legal que chame a atenção, você vai ficar de fora. Então, são investimentos, são tipos de investimento que tem retorno esperado. Então, você vende coisa pela internet. Um bom site é um investimento absurdo, né? Você tem um bom site aqui, vai te trazer nova fonte de renda. Então, tudo isso conta na questão aí do investimento e saber controlar ele bem. Investimento de gasto a ativo. Aqui a gente vai entrar um pouco na questão mais filosófica do investimento, que é aquilo que eu estava falando. Você tem um gasto inicial, né? Porque todo investimento que você faz, você que é empresário, todo investimento que você faz em um bem, vamos dizer assim, ou um computador, uma máquina, um forno, um prédio, isso vai virar um ativo para a sua empresa. Então vai ser um patrimônio que você tem lá, né? Então isso vai melhorar o seu balanço, você vai ter um patrimônio, então isso te ajuda com uma série de coisas. Mas, inicialmente, ele é um gasto. Você desembolsa dinheiro para adquirir algo. Então você sempre vai ter que desembolsar, seja no ato, se você não tem uma linha de crédito, ou depois que você começar a pagar. Você financiou um bem 24 vezes, não tem carência. Beleza, daqui 30 dias você tem a primeira parcela, você tem que começar a pagar. O bem adquirido passa a ser um ativo que a empresa possui. Então, esse bem é da empresa. Ele está lá no ativo da empresa. E isso, ele vai ter algumas questões, que aí é uma questão mais contábil, fiscal ali, que são as depreciações. Então, cada tipo de investimento, cada tipo de bem, ele tem uma depreciação. E podem ver aqui, que ao longo do tempo, essa depreciação ela vira custo ou despesa. Isso daqui na parte de formação de preço e análise de custo, apuração de custo, eu vou mostrar para vocês esse conceito, tá bom? Não se pegue com isso agora. Entenda que o investimento tem que trazer retorno. 2 pontos, é aquilo que eu falei, o slide anterior. Ele tem que te atender a isso aqui, certo? Qualquer investimento que você for fazer, ele tem que atender isso aqui para você e isso aqui somente. Você tem um gasto inicial, certo? Então, o que acontece? O dinheiro gasto é registrado como um ativo. Então, vamos supor, você pagou lá 10 mil reais do forno. Vamos pegar o exemplo aqui do forno. Você pagou 10 mil reais do forno. Esses 10 mil reais você está tirando do seu banco. Você está pagando o seu fornecedor, só que esses 10 mil reais vai voltar para o seu balanço como um ativo. Então, você tirou da parte de cima ali, para quem tem um pouquinho mais de conhecimento dentro de um balanço patrimonial. Depois a gente vai ter uma aula bem específica sobre isso, eu vou mostrar para vocês. Você tem lá por liquidez, né? Então bancos, estoque e imobilizado, né? Então é por nível de liquidez ali que você vai ter essas questões. Então ele vai estar lá no seu ativo. Então ele saiu 10 mil do seu banco e vai entrar um ativo de 10 mil, certo? Algo que a empresa possui tem valor. Então isso para a empresa, para algumas empresas, tem muito valor. Imagina grandes indústrias, grandes empresas, a quantidade de ativos. Imagina uma Coca-Cola, uma Ambev, que tem todo aquele maquinário, que aquilo vale muita grana. Então,
é dinheiro, é investimento e aquilo retornou em ativo. Esse ativo não é imediatamente um custo ou despesa. Por quê? Você apenas está colocando dentro do ativo. Apenas quando você usa o ativo, máquina funcionando, software sendo utilizado, ele começa a se converter em custo ou despesa ao longo do tempo. Aqui é o conceito mais contábil. Tá bom? Depois nós vamos entender isso aqui numa aula específica. E se vocês quiserem saber mais sobre isso, comentem aqui embaixo aqui. A gente faz uma aula específica sobre ativo, depreciação, tempo, uma série de coisas. Pergunta chave para identificar o investimento. Esse gasto vai me ajudar a ganhar mais dinheiro ou gastar menos ou a gastar menos no futuro? Se a resposta for sim, é um investimento. É aquilo que nós falou. Vai te ajudar a melhorar seu custo, vai baixar seu custo, vai melhorar sua eficiência, vai te trazer retorno? É investimento. Ok? Para a gente fechar aqui a questão das diferenças. O que é custo versus despesa versus investimento. O aspecto que é custo, essencial para produzir. Simples assim. Despesa, essencial para administrar e vender. Administrar a empresa e vender. Investimento, essencial para crescer. Ponto. Um exemplo. Custo, matéria-prima e salário do padeiro. É o que está voltado lá para a produção do pão. Despesa, telefone de escritório, salário do gerente, internet, telefone, tudo despesa. Não tá vinculado aqui e nem aqui é despesa. Tá bom? Investimento, máquina nova, treinamento, website, prédio novo, qualquer coisa. Vai gerar retorno? É investimento. Sem ele, o produto não existe ou serviço, tá? Se eu não tiver determinada coisa, eu consigo produzir ou prestar o serviço? Não. Então, se eu tiver aquilo, eu consigo produzir algo ou prestar o serviço? Consigo, é custo. Eu não estou gastando dinheiro para investir em algo para me trazer retorno. É despesa. Beleza? O negócio não funciona. Pronto. Eu tenho que ter telefone na minha empresa, senão ninguém consegue falar comigo? Tem. Então é despesa. Eu tenho que ter uma internet? Tem. É despesa. Eu tenho que ter uma secretária? Tem. É despesa. Entendeu? Investimento. Sem investimento, o negócio não vai crescer. Então, se você não investir na sua empresa, em determinadas coisas, não vai melhorar, você não vai crescer, você não vai mudar, você não vai mudar de tamanho, vai ficar estagnado ali e vai tender ao fracasso. Impacto no preço, recuperado no preço de venda. Tá vendo que está em amarelinho aqui, está em amarelo? Por que ele é recuperado no preço de venda? Porque quando você vai fazer a sua formação de preço de venda, quem está lá? O bonitão do custo. Por isso que você tem que controlar ele. Por isso que eu falei. A gente vai ter uma aula só sobre formação de preço de venda e vocês vão entender a questão do custo. E aqui está custo fixo e custo variável. Tá? Ok? Despesa, subtraído do lucro. Entendeu? Aqui, ó. Então, controlar as despesas para que ela não arranque seu lucro. Despesa mal administrada diminui seu lucro. Investimento, gera retorno futuro. Você tem que investir em algo que vai te gerar um retorno futuro. Tá bom? Ação. Qual que é a ação que você tem que ter em relação aos três? Otimizar e controlar. Otimizar seus custos. Você consegue fazer... você tem 3 padeiros lá. Está gastando X. Está fazendo 100 pão por dia. Se eu substituir os padeiros e colocar uma máquina que faz pão lá e vai produzir 300 pão por dia, vai custar metade do que custa os 3 padeiros. Você está otimizando aqui o negócio. Certo? Despesa. Reduzir ao máximo as despesas. Gente, cuidado. Por que eu falei lá atrás para classificar bem as despesas? Nunca é o café que quebra a empresa. Muita gente acha que é o cafezinho que vai quebrar a empresa. Não é o cafezinho que quebra a empresa. Tá? O que quebra uma empresa é a má administração do seu fluxo de caixa e a má administração desse cara aqui, ó. É o que quebra a empresa. Tá? Muito cuidado. A maioria das vezes é esse cara aqui, certo? E o seu fluxo de caixa. Ok? E investimento. Investir com propósito. Não sai comprando um monte de coisa porque o fulano tem, porque o outro tem. Você precisa. Vai te ajudar a melhorar a sua empresa? Vai trazer retorno? Vai otimizar o processo? Vai. Investe. Não vai mudar nada.
não vai melhorar nada, não investe. Fica do jeito que você está. O que fazer agora no seu negócio? Tá? Primeira coisa, listar todos os seus gastos. Você entendeu lá para trás? Ficou com dúvida de alguma coisa? Volta lá na aula, entenda o que é. Não entendeu? Escreve aqui nos comentários, a gente tira todas as dúvidas, vai ajudar vocês a tirar todas essas dúvidas. Lista todos os seus gastos. Então pega lá tudo que você tem de gasto, né? Matéria-prima, internet, telefone, salário, pá. Faça uma lista completa de todos os gastos do seu negócio no mês. O salário, matéria-prima, aluguel, conta, tudo. Aí você vai pegar cada um desses e vai classificar cada coisa que é. O que é custo, o que é despesa, o que é investimento. Simples assim que você vai fazer, tá ok? Use as definições que você aprendeu aqui na coisa. Não está com dúvida? Volta e faz. Analise e otimize. Identifique oportunidades de redução do planejamento. Seus custos estão altos. Pode reduzir despesa? Precisa investir? E começa hoje, cara. Começa hoje. Começa a implementar isso hoje no seu negócio. Tá? É simples. Tá com dúvida? Manda mensagem. Mesmo com tudo aqui, não entendeu? Manda mensagem aqui e a gente vê o que a gente faz. A gente ajuda, tá bom? E aí o sucesso começa no controle. Dominar a diferença entre custo, despesa e investimento é o primeiro passo para a saúde financeira e o crescimento sustentável dessa empresa. Custo recuperado no preço, despesa subtraída do lucro, investimento gera ativos e retorno. Próximo passo, comece hoje a classificar tudo que você tem para você começar a ter uma visão dos seus negócios. Tá? Nas próximas aulas a gente vai começar a trabalhar a questão de análise de resultado, formação de preço de venda, apuração de custo, como que eu calculo o meu custo, o que é custo direto, o que é custo indireta. Vamos ter aulas específicas para isso. Tá ok, pessoal? Segue a gente aí no canal, compartilha o vídeo aí, indica para alguém que você conhece também, que é empresário, amigo seu aí. E qualquer dúvida, escreve aqui e a gente vai conversando junto, tá bom? Obrigado e tamo junto.